Bom, paz e alxa, irmãos. Estou aqui de novo no canal do YouTube para estar trazendo mais um estudo nessa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Emerson. E o estudo que eu vou trazer hoje aqui vai ser uma advertência, meus irmãos, né? Para que nós possamos estar vigiando, para que nós não sejamos pegados de surpresa. E as escrituras têm que se cumprir, meus amados, certo? Então sabemos que o nosso Salvador está à porta aí para arrebatar a igreja que somos nós. E muita gente vai passar despercebido. Infelizmente, o nosso Salvador, nosso Mestre Alcha, vai pegar muita gente desaprevenido e despreparado, né? Que estão aí, como na época de Noé, dando em casamento, se divertindo, formando os projetos, criando os projetos, né? Curtindo a vida, aí em festa, em bailes, em baladas, né? E infelizmente o nosso Salvador vai pegar muita gente de surpresa. Eu creio que a terra vai ser sacudida a qualquer momento. Para a honra e glória de Alcha, do nosso Pai Celestial e ao dos Exércitos. Então, o tema que eu vou trazer desse estudo é um alerta, né? Que vai falar sobre vigiar para não ser surpreendido. Então, todos temos que vigiar. Agora é na reta final, meu irmão. O cerco está fechado, não tem mais para onde correr, certo? E eu gosto, e antes de eu sempre começar meus estudos aqui no canal do YouTube, eu gosto sempre de deixar bem claro que eu não sou melhor do que você, meu irmão, minha irmã, que eu não sou perfeito, que eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa, mas eu procuro viver aquilo que eu anuncio, aquilo que eu prego, certo? Eu amo meus irmãos evangélicos, meus irmãos católicos, protestantes, mas eu bato de frente contra esse clero, essa hierarquia que foi criada aí no Concílio de Nicéia. Até a hora do arrebatamento e vou estar invocando Yau e Alcha. Certo, meus irmãos? Então, vamos dar início, né, nesse estudo de hoje, desta noite, dia 13 de março de 2022, o qual nós se encontramos na presença do Pai e de seu Filho na última hora, na última era, na última geração. Não passará, né, esta geração sem que tudo isso aconteça. E é o que está acontecendo no mundo inteiro. Só não vê quem não quer, meus irmãos, tá bom? Então, quero que vocês abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 44. Eu vou estar lendo aqui na minha escritura, está aqui no meu colo. Que diz assim: Por isso também vós ficar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. A palavra do Eterno, ela tem que se cumprir. Claro que eu creio que muitos irmãos no mundo inteiro espalhado, a maior parte vão estar assim, vigiando, em oração, em jejum, em consagração, para que possa ser digno de estar de pé na presença do Criador e do nosso Salvador, certo? Mas muitos, meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, o nosso Salvador vai pegar de surpresa, como um ladrão. E nós vamos estar adentrando nesse assunto aqui, se ele for muito longo, eu quero fazer parte 1 e parte 2 até a parte 3. Para vocês compreenderem que o Eterno está dando um alerta neste povo, você está entendendo? Através dos seus mensageiros que o Criador levanta em cada era para estar anunciando a verdade por dentro das Escrituras. Para que as pessoas abram seus olhos enquanto há tempo. Porque senão pode ser tarde depois, meu irmão. Não deixe para você fazer, você está entendendo? Hoje o que você acha que você vai fazer amanhã. Ainda vai dar tempo de eu curtir mais um pouco. Nunca deixe aquele velho ditado que diz, né, cumprimentando, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O dia de amanhã não pertence a nós, meus irmãos. Nós não sabemos se nós vamos estar de pé na presença do Criador, certo? Se nós vamos amanhecer vivo ou não.
Então vocês entenderam, né? Versículo 44 do capítulo 24 de Mateus. Por isso, também vós ficar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Agora eu quero que vocês vão lá em 1 Tessalonicenses, mais para frente, capítulo 5, eu quero estar lendo do 1 até o 6 para vocês verem. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, muitos não conhecem, né, em hebraico, que o nome do apóstolo Paulo é Shaul, né? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Eu quero estar lendo do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos. Versículo 2. Versículo 2. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia de Alxa virá como ladrão noturno. Versículo 3. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Versículo 4. Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Versículo 5. Pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha aqui que alerta, que advertência o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul está falando aos Tessalonicenses. Isso aqui é verdade, meu irmão. O nosso Salvador vai vir, você está entendendo? E vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Muitas pessoas aí não estão acreditando nos mensageiros dessa era. O nosso Salvador, nosso Criador, está alertando por intermédio dos mensageiros. Você está entendendo? E dos seus profetas. Que o tempo do fim chegou, que não tem mais para onde correr, meus irmãos, o cerco está fechando. Essa guerra lá da Rússia contra a Ucrânia é uma profecia que está se cumprindo dentro das Escrituras. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 em diante, você vai entender essa guerra de Gog e Magog. Então é tremendo, meus irmãos. Então nós temos que ficar vigilante, vigiando o tempo todo, para que o nosso Salvador não pegue nós desapercebido, não pegue nós dormindo, porque nós não somos das trevas, da escuridão, nós somos da luz. Você está entendendo? E que nós possamos estar sóbrios na presença do Eterno. Sóbrios é o mesmo que lúcido, entendido na palavra e no conhecimento pela graça e misericórdia do Eterno, em nome de Alxa. Então, quando acontecer essas coisas, vocês têm que ver que o fim já está próximo. E nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Louvado seja Alxa. Lucas capítulo 21. Vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Eu quero estar lendo o capítulo 21 e vou estar lendo do 29 até o 38, para vocês verem que coisa tremenda. Lucas capítulo 21, eu quero estar lendo do versículo 29 ao 38, que diz assim: Em seguida contou-lhe uma parábola: Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-os, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Al está próximo. Em verdade vos digo
que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Versículo 34. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Louvado seja Yahshua. Olha só que coisa tremenda, né, meus irmãos? Durante o dia ele ensinava no templo, mas passava-se a noite ao relento no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. Louvado seja o nome de Yahshua. Então vocês vejam que coisa tremenda. Aqui nós sabemos que nós temos que vigiar para que nós não vamos ser pegados e surpreendidos pelo nosso Salvador. Nós temos que estar orando no Espírito, caminhando na rua, no seu trabalho, dentro do seu carro, dentro da sua casa, aonde quer que você esteja, dentro do banheiro, meu irmão, você tem que estar com o teu espírito ligado na glória. Yahshua, invocando o nome do verdadeiro Criador, que é Yahweh dos exércitos em hebraico, o nome do verdadeiro Salvador em hebraico, Yahshua. Você está entendendo? Louvado seja Yahshua. Coisa tremenda, né? Então você veja bem o que o Salvador nos alerta aqui, né? Nesta passagem, que ele deixa bem claro que a geração, o muito que viver, é a nossa, é a última. Você está entendendo, meu irmão? Essa é a última geração, é a nossa. Por isso que o Salvador deixou bem claro. Em seguida contou-lhe uma parábola: vede a figueira e as árvores, quando brotam, olhando as sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também, quando vós virdes essas coisas acontecer, saber que o reino de Al está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, porém, não passarão. Então, o próprio Salvador falou que esta geração é de 70 anos, ou muito que viver é 80. E ela não passarão sem que tudo isso aconteça. Então, nós já estamos na última geração, meu irmão. Se Israel vai completar agora 73 anos, no dia 15 de Nissan, 15 de abril, 73 anos, então, para 80, essa última geração, muito que vive, é de 70 anos, o muito que passar até 80, e não passará desta geração sem que tudo isso aconteça? Se Israel está fazendo 73 agora em abril, então quer dizer que falta 7 anos. Então tudo leva a crer nos cálculos, nos estudos, dentro das escrituras que o irmão Romilson Ferreira está trazendo aí, que é o mensageiro desta era, e todos aqueles que se apegaram com o mensageiro de cada era que o Criador levanta na face da terra, tudo indica que pode acontecer sim o arrebatamento agora no dia 15 de Nissan, 15 de abril lá em Israel, e aqui no nosso calendário do Brasil, dia 16 de abril. Então o arrebatamento pode acontecer sim. Nós temos como calcular por dentro das escrituras, como diz o irmão Romilson. E tudo indica que o arrebatamento vai acontecer agora em 2022. Perdoe, meus irmãos. Então é tremendo. Então nós temos que ficar vigiando, para que nós possamos ser dignos de estar de pé na hora do grande arrebatamento, quando o nosso Salvador vai arrebatar a sua igreja, que somos nós.
Espero que nós possamos ter força para escapar do que vai acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Como diz nas Escrituras. Louvado seja Yahshua. É tremendo, meu irmão. Eu creio no meu arrebatamento junto com a igreja do Mashiach. E eu desejo que você também, meu irmão, minha irmã. Certo? Espero que vocês entenderam até aqui. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, voltar para trás, no capítulo 10, eu quero estar lendo. E quero estar lendo o versículo 21 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no versículo 21 e versículo 22. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 21 e versículo 22, que diz assim: o irmão entregará o irmão à morte, e ao pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós sabemos que a palavra do Eterno vai se cumprir no final dos dias, que já estamos vivendo. Aqui, olha só que coisa tremenda essa passagem, né? O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiado por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, eu quero contar para vocês aí, pela graça e a misericórdia de Yahshua, é tremendo. Louvado seja Yahweh. Então ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são melhor, são sábias, entendidas. Ele não ia revelar a palavra para essas pessoas estudiosas em bacharel, está entendendo, teologias, para trazer a sua mensagem. Então ele confunde essas pessoas para elas acharem que elas são mais entendidas das Escrituras, das revelações dos segredos do Criador. Amós 3,7. O nosso Salvador, ele não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus mensageiros, aos seus profetas. Então ele pega as coisas loucas do mundo, aquelas desprezíveis, para confundir aquelas que acham que são melhor. As Escrituras têm que se cumprir. Eu estou passando uma experiência viva na minha vida, mas louvado seja Yahshua. Você está entendendo? Quem serve Yahshua, meu irmão, é perseguido. Agora, quem serve Deus e Jesus, ídolo, não, meu irmão, esse não é. Esse é só prosperidade, é só bênção, você está entendendo? É só projeto, é só campanha, você está entendendo? Mas não é perseguido, meu irmão. Agora, a hora que você aceitar Yahshua, os primeiros que vão te odiar você é os da própria casa, da família da gente. Você está entendendo? Porque a palavra tem que se cumprir. Bem-aventurados sois vós, quando por causa de mim vos injuriarem e falarem coisas contra vós por causa do meu nome. Eu levo o nome verdadeiro, Yahshua, e vou perseverar até a hora do soar da trombeta. Louvado seja Yahshua, e eu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Tá bom? Espero que você está entendendo aí esta mensagem desta noite, desse estudo maravilhoso. Quero estar lendo agora aqui. Vamos abrir aqui mesmo no Evangelho de Mateus. Só que eu quero estar lendo o capítulo 22. Um pouco para frente. Nós estávamos no capítulo 10, versículo 21 e 22. Agora nós vamos no capítulo 22, aqui mesmo do Evangelho de Mateus. Eu quero estar lendo desde do versículo 1 até o 14. Olha que coisa tremenda. Parábola do banquete nupcial do nosso Salvador Yahshua. Olha que coisa tremenda. Yahshua voltou a falar-lhe em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou o seu servo para chamar os convidados às núpcias, mas esses não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados,
e tudo está pronto. Vinde as núpcias. E eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas destruir aqueles homicidas, incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convidados, viu ali um homem sem as vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-os fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Yahweh. Esse é o banquete nupcial do noivo, do nosso cordeiro. Nós é a noiva. Aqui está falando desta festa que o nosso Pai está preparando para os seus filhos, para os crentes que vão ser arrebatados no arrebatamento. Louvado seja Yahweh. E ele está enviando os seus mensageiros, os seus profetas, para anunciar que o banquete já está preparado, meu irmão e minha irmã. Mas muitos estão escutando a mensagem do nosso Salvador, do nosso Criador. Você está entendendo? E estão ignorando. Muitos não querem fazer parte desta festa maravilhosa que vai acontecer lá no céu. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Muitos estão maltratando os servos do Eterno. Em outros países estão perseguindo e matando, porque está trazendo a mensagem do verdadeiro Criador e do verdadeiro Salvador. Então o nosso Pai Celestial, Ele mandou muito mais mensageiros para anunciar. Vai, sai pelas encruzilhadas, como diz a Escritura aqui, meu irmão, minha irmã. Convida todo tipo de pessoas, tanto bons quanto maus. É tremendo demais esta passagem, meu irmão. Mas olha o que a palavra do Eterno diz. Que quando ele voltou para essa sala para ver os seus convidados, ele viu uma pessoa ali que não estava com a veste certa nupcial de um verdadeiro convidado do nosso Criador, nosso Pai Celestial. E imediatamente ele mandou os seus anjos, os seus empregados, amarrai, atais e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja Yahweh. Podemos traduzir esta passagem que quando nós estiveres lá na boda do Cordeiro, nesta festa nupcial, assim que nós for arrancados com mão forte da terra neste arrebatamento, já tudo indica-se que se inicia o começo da grande tribulação. Nós vamos estar reinando lá nesta festa, neste banquete, e muitos vão estar aqui na grande tribulação, sofrendo a perseguição do reinado do anticristo. E você, meu irmão, minha irmã, se você não estiver preparada para você receber o nome verdadeiro, morrer, pagar o preço pelo nome verdadeiro, pode ser tarde para você, meu irmão e minha irmã. Eu não quero, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. O próprio Criador, o próprio Salvador, ele fala
nas Escrituras, que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos enquanto há tempo. Porque o nosso Pai e ao dos exércitos é misericordioso em salvar. Louvado seja Yahshua. E ele me trouxe nesta noite aqui para me trazer esse estudo, para me estar lançando no canal do YouTube. Eu não tenho estudo de bacharel e nem estudo de teologia, não tenho conhecimento, mas eu creio que eu fui selado com o Espírito da verdade, que o Eterno me resgatou das trevas e me trouxe para a sua verdadeira luz, o qual eu faço parte deste corpo do Salvador, edificando com pedras preciosas, reunindo meu tesouro lá no céu e não aqui na terra. Eu desejo para você, meu irmão, porque o próprio Criador, o nosso Salvador, ele fala dentro das Escrituras que ele não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e se salve. Espero que você entendeu esta passagem aqui, como ela é tremenda. Então muitos não são dignos de entrar nesta festa. Muitos vão ficar de fora, meus irmãos. É como na época de Noé, davam-se em casamento, em festa, em urgias, em projetos e tudo mais, e chamavam nosso irmão Noé de louco. E quando ele construiu a arca e entrou para dentro, nosso Pai Celestial cerrou as portas. Quando nós for arrebatados daqui desta terra, vai se fechar a porta da graça, meu irmão. E você já não vai ter mais condições de ser arrebatado. Muitos vão ser salvos na grande tribulação, mas vão pagar o preço. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então nós cremos junto com os irmãos que as igrejas evangélicas são filhas da igreja católica, porque invocam o mesmo Deus da mitologia grega, o mesmo Deus que vem de Zeus, que já existia, e esse não é o nome do Criador, que fez o céu e a terra e todos nós. Nós cremos que a igreja de Laodiceia, que está no livro de Apocalipse, as 7 cartas à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a igreja evangélica. São as igrejas evangélicas que vão ficar na grande tribulação, meu irmão, se você não sair de dentro do sistema criado pelo homem, enquanto há tempo. Vamos dar continuação no estudo. Quero que vocês abram aqui mesmo no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu quero estar lendo desde o 1 até o versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Versículo 5. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo veio aí, saiu ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para foram comprar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Versículo 10. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. 11. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Yahshua, Yahshua, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esta passagem foi acrescentada este último versículo.
Ele sabe avisar os seus mensageiros, como eu li no começo desse estudo. Esse versículo 3 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, este é um acréscimo que foi dado pela Igreja Católica. O profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, fala que o nosso Criador, ele não revela os seus segredos sem antes constatar os seus mensageiros, os seus profetas. Ele não faz nenhuma revelação sem antes revelar o seu mensageiro. Então isso aqui foi um acréscimo acrescentado pela Igreja Católica. Nós sabemos que nós temos que estar vigiando o tempo todo para que ele não pegue nós como ladrão, meus irmãos. E sabemos que a hora da chegada dele vai ser à meia-noite. Tudo indica que ele vai vir após a meia-noite como um ladrão. E vai se ouvir o seu grito, chamando: vinde, porque a festa já está preparada da núpcia. Como está escrito aqui nas Escrituras. Então nós temos que estar com as lamparinas acesas do óleo, do Espírito da verdade, do nosso Pai Celestial dentro de nós. 24/48 horas, meus irmãos, em oração, em consagração, vigiando, invocando, na rua, na casa, no seu carro, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, meu irmão, viajando, invocando Iau, Iauxa, ora vem Iauxa. Nós não podemos deixar que a nossa lâmpada, a nossa luz apague. Nós temos que ser as 5 virgens prudentes e não as insensatas que deixaram as suas lâmpadas apagarem. Então, simboliza que muitos não estão dando crédito aos mensageiros do Eterno nesta era. Essa é a verdade. Aí, quando elas voltaram, as insensatas, já era tarde, a porta da graça se fechou. Enquanto os mensageiros estão na terra, que são o sal da terra, estão anunciando Iau, Iauxa, para que vocês não fiquem para trás, meus irmãos e minhas irmãs. Quero estar encerrando esse estudo, estar lendo a última passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E vou estar lendo aqui do versículo 35 ao 38. Vou estar encerrando esta mensagem nesta noite para vocês, como um alerta que nós temos que vigiar. Que diz assim: tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhantes a homens que esperam seu mestre voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier e bater. Versículo 37. Felizes os servos que o mestre à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele cingirá e os porá à mesa, e passando de um outro os servirá. Versículo 38. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim o encontrar. Vou explanar esta mensagem que o Eterno me dá a revelação. Ele está dando tempo ao tempo. Se ele vir uma e você não aceitar a mensagem, ele vai mandar os seus mensageiros de novo anunciar a sua mensagem, a sua volta, através desse irmão humilde aqui, Emerson Barbosa, através do meu irmão Romilson Ferreira, através dos demais irmãos aí que traz o nome Iau, Iauxa. E ele vem na segunda e na terceira vigia. E feliz se pegar você assim o vigiando. Espero que vocês entenderam esta mensagem nesta noite. Que Iau dos exércitos, nosso Criador, pela sua benevolência, a sua misericórdia, nos mantém de pé na presença dele para a hora da nossa redenção que já está sobre a nossa cabeça. Louvado seja Iau, Iauxa. Ora vem, Iauxa. Quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo
para levar para vocês, meus irmãos amados e queridos. E que antes do arrebatamento, se o Eterno permitir que eu esteja aqui de novo, aqui eu estarei, no nome de Yahshua Mashiach. Fica todos na paz e na graça do Eterno. E vigiai, meus irmãos, porque o nosso Salvador está às portas para nos arrebatar. Fiquem todos na paz e na graça de Yahshua, o Mashiach.